Federal anunciou na manhã de ontem financiamento de 6 bilhões 380 milhões de reais por meio do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para a concessionária EPR Litoral Pioneiro. O dinheiro vai ser usado para obras rodoviárias no Paraná. O montante será investido na triplicação da BR-277 entre Curitiba e o litoral, duplicação de 350 quilômetros de rodovias e 138 quilômetros de faixas adicionais, além de 73 quilômetros de vias marginais. A EPR Litoral Pioneiro cuida de rodovias do Norte Pioneiro do Paraná, chegando até a região metropolitana de Curitiba, e do trecho da 277 entre a capital e o porto de Paranaguá. Esse montante de recursos vai financiar essas obras ao longo dos próximos 8 anos. O valor ele também será destinado para obras de acesso ao porto de Paranaguá, que é a principal via de escoamento da produção agrícola do estado. A cerimônia que assinou esse contrato de financiamento, ela foi realizada ontem em Brasília, com a presença de diversas autoridades, do presidente Lula, também de ministros e do presidente do BNDES, o Banco de Desenvolvimento, que fez esse empréstimo. O Aloysio Mercadante, presidente do banco, explicou quais são as fontes de recurso que serão utilizadas. Desse total de recursos, 5 bilhões e 600 milhões de reais, nós vamos captar com debêntures no mercado. Por isso que é uma parceria público-privada. O próprio mercado vai ajudar a financiar. O BNDES entra com recursos do FINEM de 800 milhões e 1 bilhão de capital próprio do BNDES, que é o FINEM. E durante toda a parte de construção, risco de construção, tem fiança bancária. Então, o BNDES tem garantia dos bancos privados na fiança, do pedágio na garantia do financiamento da obra. Nós captamos recursos do mercado e poupamos a nossa capacidade de financiamento. Debêntures mencionados ali pelo presidente do BNDES são títulos de dívida emitidos para o mercado. Os empresários ou os investidores, as pessoas interessadas, elas comprassem um papel, comprassem um título dessa dívida, esse dinheiro vai para a empresa e depois esse valor é remunerado. Uma espécie de empréstimo em que quem compra esse debênture fica com o lucro depois, que esse empréstimo é pago pela empresa no desenvolvimento da sua operação. Geralmente de longo prazo, um papel de longo prazo, que a rentabilidade vem para quem fizer esse aporte. Por isso que o ministro ali mencionou, classificou como parceria público-privada, são títulos que serão emitidos para o mercado. Segundo a EPR Litoral Pioneiro, o cronograma de obras dessa concessionária está dividido em 3 etapas. A primeira já está sendo realizada, são obras emergenciais. As obras de maior porte devem ocorrer entre o 2º e o 8º ano do contrato, ou seja, de 2026 a 2032. As rodovias integradas do Paraná, esse projeto amplo de concessão de rodovias, ele já teve 4 lotes leiloados. Um deles é o lote 6, que é o pedágio aqui na nossa região, e tem outros 2 que, segundo o ministro de Transportes, Renan Filho, ele declarou isso ontem na cerimônia, serão realizados esse ano e vão garantir, segundo ele, investimentos rodoviários em todas as regiões do estado do Paraná. Já leiloamos 4. E esse ano, presidente, nós faremos os 2 últimos lotes, os 2 últimos leilões do estado do Paraná. E o estado do Paraná, com isso, vai captar, deputada Carol, deputada Aliel, deputado Zeca Disseu, o maior volume de investimento para o desenvolvimento de rodovias da sua história. 60 bilhões de reais serão investidos para modernizar a infraestrutura, garantir mais segurança para as pessoas. E agora, presidente, eu vejo ali a Carol, o Zeca, o Aliel, eu fiz uma infinidade de reuniões com a bancada federal, sempre questionando por um melhor modelo. O senhor também pessoalmente me questionou. Eu tive pessoalmente com o governador Ratinho Júnior, primeiro no seu gabinete, depois estivemos aqui assinando o contrato para essa companhia assumir as rodovias e hoje estamos garantindo o financiamento.
7h53. E aqui em Guarapuava, a empresa que vai assumir a rodovia BR-277 nesse trecho, né, do Relógio até Foz do Iguaçu, essa mesma concessão prevê também a operação da rodovia BR-163 entre Cascavel e Pato Branco. A empresa que venceu a licitação, falta ainda assinar o contrato, é a EPR. A EPR, que é a mesma que recebeu esse financiamento ontem para esse outro trecho. O ministro Renan Filho, filho do Renan Calheiros, né, aquele senador da República bastante conhecido, Renan Filho, ministro do Lula, ele falou sobre essa empresa. Eu separei aqui o trechinho para ouvir. Ele falou em tom bastante elogioso da empresa, disse que é uma empresa extremamente sólida, enfim, vamos ouvir aqui um trecho. Esse grupo é um grupo que possui construtora de grande potência, fundo de investimento de grande potência, tem investimentos em várias outras áreas no Brasil, presidente. Então essa empresa EPR, elogiada ontem durante essa cerimônia, né, realizada no Palácio do Planalto em Brasília. O presidente Lula não falou. Falaram os ministros Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, o Renan Filho, que é esse que você acabou de ouvir, ministro de Transportes, falou também o presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Aloysio Mercadante. Nessa cerimônia aí de ontem, também falou, o ministro Renan Filho também falou, o próprio presidente do Banco BNDES também falou sobre mudança na forma de financiamento de obras de infraestrutura no Brasil. Esse é um tema bem relevante, eu vou trazer aqui para você. Trata-se de um modelo novo chamado Project Finance. Nesse modelo de financiamento, um grupo de investidores, eles criam uma entidade de duração limitada, é uma sociedade de propósito específico que tem o objetivo de construir o projeto de infraestrutura, ou seja, uma organização nova voltada somente para esse fim. Isso permite a segregação dos ativos, dos contratos e do fluxo de caixa do projeto, bem como o risco associado a ele. A estrutura do financiamento se baseia primeiramente no fluxo de caixa do projeto para pagamento do serviço da dívida, com os ativos e o direito do projeto sendo mantido como garantia secundária. Como não há necessidade de ter garantias próprias, os investidores conseguem financiar esses grandes projetos sem impactar no balanço patrimonial da empresa, o que explica a atratividade desse tipo de operação. Como é que isso se materializa no caso do pedágio? A própria tarifa é a garantia. E a empresa ela não precisa deixar o seu patrimônio como garantia para esse empréstimo bancário. Essa operação é relativamente nova, nesse tipo de financiamento é novo no Brasil, mas esse modelo já é utilizado em outras partes do mundo. No caso desse financiamento aprovado ontem, o modelo é o No Resource, em que a garantia dada ao financiador são os ativos do próprio projeto, ou seja, o fluxo de caixa esperado no futuro. A própria tarifa vai pagar e é a garantia de pagamento do financiamento. Parece pouca coisa, parece só um detalhe, mas as oscilações do câmbio, da moeda brasileira, as taxas de juros oscilantes também foram um dos problemas, a forma de financiamento foi um dos problemas do pedágio anterior no Paraná. Um dos, né? Teve vários outros, mas esse foi um dos problemas. Então essa operação financeira também é importante. E o ministro Renan Filho falou sobre esse modelo, trouxe aqui um trechinho dele explicando de como é esse modelo de financiamento das operações da EPR Litoral Pioneiro, concessionária de pedágio aqui do Paraná. Que é o seguinte, emprestar um recurso à companhia sem que ela tenha que utilizar o próprio balanço dela para oferecer a garantia ao banco para ter aquele recurso. O que isso significa? Primeiro, a maior mudança para o avanço da infraestrutura nacional, com o Brasil, né, Luciana, fazendo o que o mundo já faz. Ninguém está inventando roda, porque como o banco é coisa antiga, sabe, presidente? Não é muito bom também a gente inventar a roda, porque provavelmente outros já inventaram o que funciona bem. Isso
O mundo já fazia há muito tempo. Só que o que significa isso para o Brasil? Isso significa o seguinte, pessoal, que antes no Brasil o desafio de financiar a infraestrutura era pegar a necessidade de investimento da nossa infraestrutura, Zeca, e transferir para o balanço da companhia. Obviamente, por maior que seja a companhia, ela jamais terá condição de financiar o desenvolvimento da infraestrutura nacional. Então agora o risco é no próprio projeto, é na tarifa, e isso garante um volume muito superior de investimentos. 7,58. Bom, vamos torcer para que tudo isso, né, essa modelagem financeira, essa solidez da empresa que mencionou o ministro, se reflita em um pedágio que entregue as obras, financiamento tem, com ajuda pública inclusive, né? O próprio governo pega as suas rodovias e entrega para a iniciativa privada. E agora pega o seu dinheiro, ou parte do seu dinheiro, e dá para a empresa fazer as obras. Então, não há outra exigência, né, do cidadão paranaense a não ser de que as obras sejam entregues dentro do prazo. Nesse caso, as obras ali na região norte e litoral, a partir de 2026 elas devem começar a ser executadas. É a triplicação da descida da Serra do Mar e duplicação de mais 350 quilômetros de Curitiba até a região norte do estado. E essa empresa EPR, repito, é a que vai assumir o pedágio aqui a partir do segundo semestre na nossa região. Então a gente vai também... E aqui o volume de investimento é até superior a esse lá do litoral do estado. Então a gente vai também ter que acompanhar, saber como a empresa vai se financiar, vai se capitalizar para realizar essas obras aqui na nossa região. É um modelo novo, ao que tudo indica promissor, em que haverá essa garantia então de que num prazo aí, nos próximos 10 anos, né, o Paraná vai estar com uma infraestrutura renovada, rodovias duplicadas, acessos mais seguros às cidades, assistência nas rodovias também bastante efetiva. Então a gente pode projetar que, se tudo isso que está sendo prometido se confirmar, daqui 10 anos, se a gente der uma viagem no tempo, em 2035, a gente tem, até antes, né? 2 anos antes, em 8 anos tem que ser realizadas essas obras. Mas nessa próxima década a gente vai ter um novo cenário na infraestrutura do Paraná. Claro que tudo isso tem que acontecer, tem que sair do papel de fato, porque já tivemos, né, o pedágio, já tivemos essa mesma promessa e infelizmente não aconteceu na concessão anterior.